74 anos se passaram desde que a Congregação Evangélica Luterana da Cruz foi fundada, em 29 de agosto de 1951. Desse tempo para cá, muita coisa mudou. A igreja, que nasceu em uma Goiânia ainda em desenvolvimento, tendo como membros uma pequena comunidade de imigrantes alemães, agora se encontra em meio a uma metrópole de mais de 1,5 milhão de habitantes e membros das mais diversas origens. Mas uma coisa continua a mesma: Cristo é para todos, e o trabalho da Igreja Luterana não parou de levar a verdade do Evangelho a toda criatura. Em 1953, portanto, eu tinha 5 anos de idade, meu pai veio a falecer. Minha mãe ficou viúva com 8 filhos, andando, e gestante da última. Por instrução e por orientação do meu falecido pai, nós mudamos, a família mudou, a minha mãe ficou sendo a chefe, a cabeça da família. E aí ela tomou a decisão de mudar para Goiânia. Em 1957, o pastor da Igreja Luterana, essa Congregação da Cruz, o pastor chamado Martin E. Degg, cuja igreja luterana ficava a algumas quadras apenas de onde nós morávamos. E ele passava sempre assim pertinho da nossa casa. E via lá a minha mãe com aquela renca de filhos, aquele cuidado, aquela... Até que um dia ele se chegou para ela, se identificou, se apresentou para ela e convidou ela para ir lá na igreja. Quando foi no próximo final de semana, a minha mãe foi lá fazer uma visita e assistiu um culto. E ela gostou. Por algumas razões, principalmente pela doutrina luterana. Meu irmão, ele era sargento do Exército. E na ocasião o pastor Walter Regg fazia, não tenho bem certeza se ele era capelão do Exército, se ele fazia algumas cerimônias religiosas no Exército, e meu irmão o conheceu e gostou muito dele. Nessa época a gente frequentava a primeira igreja batista de Goiânia. Minha mãe, meu pai e as 6 mulheres e as 6 filhas dela. Então, quando ele nos apresentou a igreja luterana, meu pai, particularmente, gostou muito. Meu pai gostava de tomar a sua cervejinha no domingo, o pessoal da Igreja Batista vigiava muito, ele achava que ele não gostava disso e outras coisas também. Então, nós nos batizamos na Igreja Luterana, fizemos confirmação de batismo e até hoje estamos frequentando. A Vânia não, que infelizmente ela veio a falecer, né? Mas a Vânia já chegou a ser organista da igreja. O primeiro endereço da igreja, da Congregação Evangélica Luterana da Cruz, na rua P16, setor dos funcionários. Lá era um terreno enorme, tinha mais ou menos 3.000 metros de tamanho. Então tinha uma quadra de esporte para os jovens. Mas lá, infelizmente, com o tempo lá em redor, e principalmente nessa avenida P16, virou zona boêmia. Então era inconveniente para as famílias irem frequentar o programa da igreja num ambiente ali perto, ou envolto por uma situação tão difícil, né? Então a congregação resolveu mudar, vendeu lá e construiu no setor oeste, na Alameda das Ruas. Simone, essa é a fachada da igreja agora. Não sei se vai ficar legal a filmagem. Simone, tudo bem? Estamos aqui hoje para a rededicação do nosso templo e vai ser um culto especial. Todos nós estamos muito felizes, eu, minha mãe, a Lívia, enfim, todo mundo. Vem o pessoal de fora, o coral de Tabatinga vai cantar e tem muita gente aqui, tem umas 40 pessoas de fora e é uma pena que você não está aqui, mas hoje é um dia muito especial para todos nós. Tá? Tchau!
nós chegamos, nem a toalha branca do altar não tinha. Era o pastor Ivo. Quando nós chegamos, o pastor Ivo tinha pouquinho tempo, né? Um ano que ele estava aqui. Eu acho que não tinha nem um ano ainda. E a igreja estava assim muito... Não tinha assim as coisas muito organizadas, sabe? Era muita gente de origem alemã, né? Muitos alemães ainda. E aí o pastor Ivo, nós tivemos um trabalho muito bom juntos, sabe? O pastor Ivo e eu, nós entrosamos muito bem, gosto demais dele, da Hilde. Nossos filhos cresceram juntos. Aí fiz a primeira toalha branca, aí ele falou assim, agora eu compartilho os paramentos, né? Ele me passava os desenhos pequenininhos, né? Eu ampliava e bordava, né? De acordo com o que ele me passava. E todos os paramentos que tem lá na igreja foi eu que fiz. Quando nós fomos para a igreja do Setor Oeste, foi lá que eu fiz a minha minha instrução de confirmandos. Então, eu cresci dentro daquela igreja do Setor Oeste. A gente lembra toda a história, né, lá. E depois me casei lá, batizei minhas crianças lá e hoje no Jardim América meus netos foram batizados lá. Depois que a gente estava aqui, começou a construção do Jardim América. Aquilo ali era um lote que a igreja ganhou, né? Acho que sim. Foi a igreja que ganhou dos Estados Unidos, se não me falha a memória. Aí, a princípio, era para construir ali um ambiente que pudesse ser, quando necessário, igreja, e que pudesse ser um lugar onde tivesse aula de costura, aula de pintura, aula de bordado, para as pessoas carentes ou para quem quisesse, né? E quando a gente assustou, virou uma igreja. O que me leva a estar na igreja luterana, a gostar da igreja luterana, é a doutrina. Porque a igreja luterana prega a doutrina verdadeira, pura, não tem sofismas, não tem amuleto, não cria fantasias. A igreja luterana tem como base a Bíblia. A Bíblia. É a igreja que a gente tem como nossa igreja, né? É uma igreja que preserva a palavra, é uma igreja que a gente tem confiança de ir, de deixar que os nossos filhos frequentem, porque a gente sabe que eles estão tendo a verdadeira palavra de Deus. Eu fui confirmado com 13 anos e sempre trabalhei com jovem também, né? E depois na diretoria da igreja, e era meu ambiente. Domingo era sagrado, não ia. Eu ia às vezes para as festas, ia dormir tarde, mas levantava para ir para a igreja, domingo, não perdia. Até hoje, né? Até hoje. Na verdade, desde que eu conheci o Werner, essa diretoria agora foi eleita, é a primeira vez que ele não faz parte de uma diretoria da igreja desde que ele começou. Eu gosto da igreja, assim, muito da igreja, porque ela é muito, assim, séria, sabe? E tudo que ela fala lá é coisa de Jesus, de Deus, tudo o pastor prega bem, quando o pastor sai, o outro entra, também prega bem. Não tem ruindade na igreja.
Olá, querida congregação evangélica luterana da Cruz de Goiânia. Pastor Felipe aqui. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Nós também estamos bem por aqui. Temos saudade de cada um de vocês e boas lembranças dos momentos vividos na congregação da Cruz. Eu fiquei bastante feliz de ter recebido esse convite para fazer parte, né, dessa comemoração pelos 74 anos de fundação da Congregação da Cruz. A Congregação da Cruz, que tem uma história muito bonita, que é um testemunho vivo da ação de Deus na vida das pessoas e na vida da igreja. E desses 74 anos, Deus nos deu o privilégio e a oportunidade de conviver com vocês por quase 15 anos. Nós celebramos juntos 14 anos de aniversário, né, desses 74 anos. E por isso eu de fato louvo a Deus, porque eu tenho a Congregação da Cruz de Goiânia como o meu primeiro amor ministerial. Quando chegamos em Goiânia, a congregação era uma congregação bastante viva, bastante atuante. Estávamos aí colhendo os frutos, né, do ministério do pastor Ivo, que ficou 23 anos no ministério ativo aí na Congregação da Cruz. Então era uma congregação que ainda tinha os seus 2 templos, todos os departamentos funcionavam, havia uma liderança bastante atuante. Eu tive o privilégio de compartilhar o ministério com o colega, o pastor Luiz, e esse era um dos meus desejos e foi atendido, né, pela direção da IELB, que juntamente com o seminário é quem faz a designação dos formandos, né, no seu primeiro chamado. Eu não gostaria de atuar sozinho nesse início, né, talvez pela minha insegurança, pela minha inexperiência e imaturidade, né. Foi bom para mim ter um colega junto no início do meu ministério, e eu pude aprender com ele. E eu acho que a congregação também foi bastante paciente comigo, né, nos primeiros anos. Depois tivemos a infelicidade, né, da doença do pastor Luiz, né, todos nós sentimos muito isso. Vieram os estagiários, 6 ao todo. Eu gostaria de relembrá-los aqui, vou tentar relembrar na ordem, né? O primeiro foi o Heitor, depois veio o Alisson, depois veio o Guilherme, depois veio o Igor, ou melhor, o Igor, depois o Pablo e depois o Leandro. Talvez a ordem não ficou muito correta no final, mas esses foram os estagiários que também estiveram comigo e foram importantes também para mim. Eu aprendi com eles e eu acho que eles puderam aprender um pouco comigo também. Sobre momentos marcantes, eu acho que foram vários, né? Por se tratar da minha primeira congregação, eu tive experiências ministeriais pela primeira vez em Goiânia. A primeira celebração de um casamento, né, que eu me lembro com carinho, o casamento da Vediana e do Fernando, né, os batizados, cada batizado é uma alegria, né, e o meu primeiro batizado foi em Goiânia. Os momentos não tão alegres, né, que são os sepultamentos, né, pessoas queridas que partiram, e que eu não vou nominar, mas pessoas que a gente traz assim lembranças muito queridas, mas nos consola o fato de elas terem feito parte de uma comunidade cristã tão especial e de elas praticamente terem nascido e morrido nessa congregação. Nasceram e morreram no Senhor, e é isso que nos conforta, é isso que nos consola. Enfim, eu confesso que eu acho que já é o 30º vídeo que eu tento gravar. Eu teria muitas coisas para dizer, o vídeo pode estar alongado demais, pode não estar muito bem estruturado, mas eu gostaria de deixar a minha palavra de carinho para essa congregação. Um carinho enorme, não somente carinho, mas amor verdadeiro. Vocês foram e continuam sendo muito importantes para mim. E eu louvo a Deus por ter feito parte
desse grupo de cristãos da Congregação Evangélica Luterana da Cruz de Goiânia. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a chegada do novo pastor, o pastor Nestor, e contem com as nossas orações, e saibam que em mim vocês têm um amigo fiel, e que valoriza muito tudo que vocês fizeram por nós, tá bom? Fiquem com Deus, um abençoado aniversário e continuem firmes na vocação cristã de vocês de levar Jesus Cristo para todas as pessoas. Olá, gente boa da Congregação da Cruz de Goiânia. Saudades! O Pedro pediu que resumíssemos um pouquinho para uma mensagem para o aniversário, pelo aniversário da congregação. Estamos tentando. Realmente trabalhamos 21 anos na ativa, acumulando o trabalho de conselheiro distrital durante 16 anos. Nós, além da Congregação da Cruz, nós atendemos mensalmente Orizona, Pires do Rio e mais para perto do nosso fim na congregação, também Caldas Novas e estudos bíblicos em Anápolis. E quanto aos membros, o Pedro pediu como é que nós tínhamos chegado a Goiânia, através de um chamado como vocês estão fazendo agora com o novo pastor para a congregação. Recebi o chamado, então resolvemos, a minha família e eu, aceitar esse desafio, que foi realmente um desafio. Mas nada teríamos feito se não tivéssemos antes o pastor Doug, que pastoreou a congregação, e o pastor Walter durante 23 ou 25 anos. Então nós damos continuidade ao trabalho. E a reação dos membros sempre foi muito boa para o trabalho. E caminhando com as nossas fraquezas e limitações, conseguimos alguns, vamos dizer, sucessos no trabalho, pelo menos para a nossa consciência sempre ficar tranquila. E só posso agradecer aos membros da congregação. Hoje já mudou bastante, vem e vai, e há um rodízio de membros, como aconteceu também no passado. Mas nós queremos realmente desejar e oramos para isso, que a congregação continue viva e ativa, cumprindo a sua parte. Lembrando sempre que a congregação de Goiânia é o princípio da congregação de Brasília e também de todo o sudoeste goiano. Foi um trabalho, às vezes cansativo, mas é recompensador. Nós desejamos a vocês mais este ano com muitas e muitas bênçãos. Que Deus continue envolvendo-nos. Nós lembramos, além desse trabalho, o que fizemos através da Casa de Apoio. E aí destacamos o trabalho sempre presente da Meire. Parabéns, Meire! Nós sempre vamos ter pessoas que vão direcionar os seus dons para esse trabalho. Esse trabalho da Casa de Apoio, só nós como família pastoral sabemos quando tínhamos que hospedar pessoas doentes que vinham de Rondônia até do Amazonas para tratamento de saúde. E dentro de casa, lá paroquial, nós procuramos atender, mas tínhamos colocado como objetivo não sair antes de termos um local. E esse local é a Casa de Apoio. Parabéns por esse trabalho e esperamos que ele continue sendo. E pelo aniversário da congregação, as bênçãos e as bênçãos de Deus da Hilde e meu também, e dos nossos meninos que continuam em Goiânia. Parabéns! Tchau!